Bom, pessoal, agora a gente vai então se debruçar um pouco a respeito desse registro psíquico, dessa instância psíquica que é o eu, né? Com certeza uma das mais imediatas da nossa existência, da nossa experiência psicológica, né? É aquilo que a gente chama de eu. Né? No entanto, não é a partir do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, o eu não é inato, né? Nós não nascemos com a ideia de eu. Isso que nos parece a nossa experiência mais imediata, a consciência de si próprio, a consciência de que nós somos um e que somos diferentes dos outros, de que existe, né, uma personalidade que eu sou, ela é construída também, né? Ela também precisa ser forjada. Há uma escritora brasileira bastante importante, a Clarice Lispector, que ela, numa passagem de um conto dela, ela olha para uma menina e ela fala, nossa, que engraçado, né? Olha para uma menina e um eu se instalou ali. E de fato é mais ou menos assim que as coisas funcionam, quer dizer, um eu vem a se instalar no sujeito, né? Vamos dar uma olhadinha então para a gente entender um pouco mais a respeito do que é na psicanálise o conceito de eu ou de ego. Freud, desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um texto que Freud publica em 1905, ele já falava sobre um autoerotismo. O que é um autoerotismo, né? É aquela capacidade que os bebês têm de extrair prazer do próprio corpo. A sexualidade humana, para o Freud, ela é quase que essencialmente autoerótica, ou pelo menos primitivamente autoerótica. Ou seja, a gente extrai prazer do próprio corpo, né? O bebê, ele chupa o dedo, ele chupa a mão, existe um prazer que provém da estimulação do próprio corpo. Quase que desnecessário dizer, por óbvio que que isso perdura, né? Obviamente que na medida em que a nossa sexualidade vai se desenvolvendo, nós começamos a direcionar para o mundo. A gente começa a extrair prazer dos objetos do mundo, das pessoas, das outras pessoas. Mas essa característica primitiva da sexualidade, de ser autoerótica, ela se mantém ao longo da vida, haja vista as práticas masturbatórias e outras tantas maneiras que a gente tem de extrair prazer do próprio corpo. No texto de 1914 do Freud, que chama O Narcisismo, o Freud vai trabalhar esse autoerotismo e vai chamar isso de narcisismo primário. Ou seja, o narcisismo primário seria então essa etapa bastante primitiva, em que o corpo do sujeito ele passa a exercer essa capacidade de gerar prazer. E aí ele postula que o eu, ele torna-se, inclusive, um objeto de investimento de libido, de energia sexual, né, de satisfação. Né? O próprio eu do sujeito, nosso próprio eu, ele inclusive, o Freud nesse texto, inclusive, diferencia aquilo que ele chamaria de uma escolha feminina, um amor, o tipo típico feminino de amar, daquele que ele chama do masculino. É óbvio, desde então, Freud já tinha noção de que existem mulheres, né, que têm uma escolha do tipo masculino, as coisas não eram, já desde então, não eram tão rígidas assim, né? Mas existe quase que um padrão, assim, ou uma tendência, né? Ele chamou a escolha, o tipo feminino de amar de uma escolha narcísica, né? Um amor narcísico, né? Seria mais ou menos aquele no qual mulheres em geral amam, né? Elas extraem um prazer desse amor muito por conta de serem amadas, né? Então as mulheres, elas teriam essa escolha, esse tipo narcísico de amar, isso para o Freud.
em que o ser objeto do amor do outro era aquilo que traria um prazer muito grande, né? Ele diferencia isso de uma escolha que ele chama de masculina ou de anaclítica, né? Que é uma escolha na qual o objeto é muito valorizado, né? Ou seja, Freud já está aqui, portanto, diferenciando aquilo que é muito importante, que é a libido, né? Essa energia sexual, esse investimento que a gente faz nos objetos. Ele estava já mostrando que era possível que esse investimento fosse feito no próprio eu ou nos objetos, né? Ele já está, então, teorizando um pouco, mostrando um pouco do quanto que o eu pode se tornar um objeto de investimento libidinal, um objeto de amor, né? Freud continua progredindo na teorização, no descobrimento do eu. Esse momento aqui do narcisismo, né, ele vai identificando o eu como uma instância bastante relacionada ao sistema perceptual, né, e à consciência. Em 1923, Freud publica então o eu e o isso, o ego e o id, o eu e o isso, e continua, então, desenvolvendo um pouco mais descobertas que a psicanálise vai revelando a respeito do eu, né? O eu vai sendo identificado, então, com a razão e o senso comum, como tendo um controle à motilidade, né? É o eu que comanda o acesso à consciência e o controle à motilidade, né? São algumas funções bastante importantes que o eu tem, porque se ele controla a motilidade, o movimento dirigido, ele tem isso dá ao eu um certo poder, assim como o acesso à consciência. Já nesse texto, Freud vai desenvolvendo o eu como no início era o id, e o eu como uma instância que se desenvolve a partir do id, principalmente como recebendo essas informações do meio externo. Freud aqui nesse texto do eu e do id, ele faz uma definição bastante curiosa e clássica, assim, conhecida, né, famigerada, do eu, né? O eu seria como um cavaleiro, né, em cima do cavalo, né, já fazendo aqui a distinção entre o eu e o isso, né? O eu, ele tá ali como controlando, né, a direção, né, por exemplo, o controle da motilidade, ele está controlando para onde as coisas vão, o acesso à consciência, né, mas a força não provém dele. Outra descrição bastante interessante que ele faz aqui já é que o eu, ele serve a três senhores, né? O eu, portanto, é um registro que precisa dar conta do isso, que nós veremos logo, do superego, né, e da realidade exterior. Ou seja, o eu, portanto, não é o único no pedaço, né? Essa é uma distinção bastante importante da subjetividade implicada na psicanálise, por exemplo, em relação ao sujeito moderno, né, o sujeito cartesiano de Descartes. Descartes, com a máxima lá do discurso do método, ele postula penso, logo sou, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Ou seja, o que garante, né, a consistência do sujeito é o pensamento, né? Se eu penso, então eu sou. E a subjetividade aqui, ela está quase que restrita ao campo do pensamento e do eu, né? Ela se resume basicamente ao eu, né? Em psicanálise, o eu é uma instância, é uma dentre as instâncias psíquicas. Ela não sequer é a mais poderosa, mas ela tem sim algumas prerrogativas de controle, de acesso à consciência, de acesso à motilidade, e é por elas ter o acesso, por controlar o acesso, vamos colocar nesses termos assim, por controlar o acesso à consciência, que o eu vai ser identificado já no texto do Eu e o Isso de 1923 como a sede das resistências, né? Ou seja, lembrando da primeira tópica, então, em que o Freud diferencia um desejo inconsciente que não é compatível, e é por isso que é inconsciente, recalcado, com a consciência, cabe ao eu fazer essa atividade de censura,
essa atividade de repressão, de recalque, né? É o eu, portanto, que não se que não concebe como consciente algo que dele difira muito, né? Nesses textos aqui, no eu e do isso, o Freud já também postula uma característica que será muito importante depois, principalmente nos desenvolvimentos lacanianos da psicanálise sobre o registro do eu e do imaginário, que é a questão da imagem corporal, né? O eu, ele é muito constituído a partir da imagem, da superfície do corpo, né? Ou seja, essa imagem, ela seria, portanto, investida de libido, ela se tornaria um objeto de amor, em termos mais simples assim, né? Quer dizer, o eu, ele teria essa capacidade de se elevar para o sujeito como uma miragem, ainda que de contornos imprecisos, mas bastante sedutora.